voltamos para o estudo da segunda espécie de exclusão dos sócios. No vídeo anterior, nós vimos a diferença entre recesso e exclusão, vimos o conceito de exclusão e entramos nas espécies de exclusão. Falamos da exclusão extrajudicial, sócio remisso e sócio minoritário. Agora, nós vamos passar a analisar a segunda espécie de exclusão, exclusão judicial. Ao contrário das outras que nós vimos, a exclusão judicial se passa inteiramente sob o crivo do poder judiciário. Obviamente que quando nós falamos de exclusão extrajudicial, mesmo nessas exclusões extrajudiciais, é necessário garantir o contraditório. Tudo bem, pessoal? Então, no caso do sócio minoritário, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, se ele for excluído, isso tem que decorrer da deliberação dos sócios para alcançarem aquele quórum de maioria, né? E, obviamente, nessa manifestação, o sócio tem que ter o direito de se defender. O que é importante, se não houver uma falta grave, delimitada, especificada, né, apontada exatamente, ela não pode ser genérica, essa decisão extrajudicial pode ser anulada judicialmente, através de uma ação declaratória de nulidade, ok? Então lá para a extrajudicial, ela pode acabar virando judicial, porque o sócio excluído pode, por exemplo, tentar anular a assembleia que votou pela sua exclusão. Por exemplo, se o fundamento da falta grave for evasivo, for genérico, tem que haver uma descrição da conduta e tem que dizer por que aquela conduta é lesiva. Tem que haver comprovação dessa lesividade, ok? Ótimo. Então agora sim vamos entrar na modalidade ou na espécie judicial de exclusão. Bom, é óbvio que tudo aquilo que se passa fora do juízo também pode se passar em juízo. Então, tanto no caso sócio remisso quanto no sócio minoritário, também pode haver a via judicial. O sócio pode buscar a exclusão do sócio remisso pela via judicial, através de uma ação chamada ação de dissolução de sociedade, que é um procedimento específico do Código de Processo Civil, tudo bem? Então, através de uma ação específica, ele pode buscar. Mas para nós o que importa agora é o artigo 1030 do Código Civil, que estabelece o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1004, seu parágrafo único, que foi o que a gente acabou de ler lá atrás, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento das suas obrigações, e aí a segunda hipótese, ou ainda por incapacidade superveniente. Então, judicialmente falando, nós temos duas hipóteses: falta grave, que englobam as duas extrajudiciais que a gente acabou de ver, ok? Por maioria de votos, nós vamos ali, né? Maioria dos demais sócios, então de votos. Pode haver a exclusão judicial. Obviamente, o sócio vai ter que provocar o judiciário para ter uma ordem judicial de exclusão, através desse procedimento especial, chamado ação de dissolução de sociedade limitada. No nosso exemplo, sociedade limitada. Essa exclusão judicial, que é chamada de dissolução judicial, uma das formas de dissolução judicial, se dá então por isso. A falta grave, que tem essa questão que a gente acabou de discutir, de não ter um conceito legal. A gente trabalha com a doutrina e com a jurisprudência para tentar entender o que é falta grave. E isso também, obviamente, vai ter que ser comprovado em juízo. Em juízo, por exemplo, a gente está falando de prova pericial, prova testemunhal. Então há uma dilação probatória para essa exclusão judicial. A falta grave é essencial, sob pena de não conseguir excluir um sócio se eu não demonstrar judicialmente a ocorrência dessa falta grave. Ok?
E a segunda hipótese diz respeito à questão da incapacidade superveniente. Então, a primeira, falta grave, basicamente são as duas causas de exclusão extrajudicial que são levadas a juízo e vão ter que ser demonstradas em juízo por iniciativa da maioria dos sócios, dos demais sócios, ok? A segunda hipótese vem na parte final, que diz respeito à incapacidade superveniente. Bom, nós temos algumas questões importantes. Qual é a primeira desse artigo 1030 que é relevante para nós? A primeira é que, quando esse 1030 foi estabelecido, lá nos anos 2000, nós tínhamos uma regra de incapacidade. Depois, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, depois de alterações de 2011 que nós tivemos consideráveis, essa questão da incapacidade ficou relativizada. Ela vai depender das circunstâncias do caso concreto. Então, a declaração de incapacidade vai delimitar qual é o âmbito dessa incapacidade. E pode ser que uma pessoa seja incapaz, mas possa, por autorização judicial, continuar sócia de uma sociedade. Então, quando nós falamos dessa incapacidade superveniente, o artigo 1030 diz uma coisa. Mas nós sabemos que esse artigo 1030 vai estabelecer uma regra que é anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 974, parágrafo 3º do mesmo Código Civil, já tem uma visão diferente com relação a isso. Ou seja, o próprio legislador, porque essa alteração do 974, parágrafo 3º, traz uma visão diferente. Porque vejam, se houver uma incapacidade que afete a possibilidade, a capacidade de gestão de uma sociedade, ok, plenamente compreensível que haja o afastamento do sócio da gestão, porque houve essa incapacidade. Agora, se essa incapacidade gera esse obstáculo, por que excluí-lo de uma participação societária? Não haveria necessidade de excluir um sócio da sociedade porque ele teve uma incapacidade superveniente. Obviamente, nós estamos falando de uma circunstância alheia à vontade do sócio, que não tem nada a ver com falta grave, tudo bem? E que, obviamente, vai ser mensurada. Nós vamos saber exatamente qual é o limite dessa incapacidade. E se, obviamente, for para a gestão, então que ele seja afastado da gestão. Agora, obviamente, isso vai depender daquela questão da integralização do capital social, né? Então, como é que a gente resolve isso? Nós temos doutrinadores que pensam diferente, mas a grande maioria pensa dessa forma. Bom, no caso de incapacidade, deve prevalecer o 974, parágrafo 3º, que diz o quê? O sócio poderá será afastado da administração no caso de incapacidade superveniente, mas não obrigatoriamente excluído da sociedade. Será e poderá ser excluído da sociedade se o capital não estiver integralizado. Aí ok, seria uma hipótese de não integralização, que é uma falta, tudo bem? Mas não por conta pura e simples de uma incapacidade superveniente. Tá ok? Então nós temos duas hipóteses judiciais. A primeira, a realização, a prática de uma conduta de falta grave, com todos aqueles dilemas que a gente acabou de ver no vídeo anterior. E a segunda, incapacidade superveniente, aquela que se dá depois da constituição da sociedade, quando o sócio já está em operação. E aí nós temos então esse conflito aparente de normas, 974, parágrafo 3º e 1030. Deve-se aplicar a norma, obviamente, mais recente, não é? Que trata do assunto, que tenta, entre aspas, humanizar essa questão, inclusive por conta da dignidade da pessoa humana, sem excluir o sócio da sociedade. Se ele tiver essa incapacidade, que seja só afastado da administração, mas que ele permaneça como sócio. E, de fato, essa é a alternativa abraçada pela grande maioria da doutrina, inclusive pela jurisprudência. Tá ok? Ótimo. Agora, no nosso último vídeo da aula de hoje, nosso conteúdo, nós vamos entender então como é que se dá essa questão da restituição dos sócios que são excluídos da sociedade. Como é que o Código prevê isso? Como é que se dá essa relação de restituir ao sócio aquilo que ele contribuiu para a sociedade, essa correlação do valor de capital social com o valor patrimonial? Como é que o Código prevê isso? Esse é o próximo assunto desse conteúdo de hoje que vem já, nesse vídeo aí na sequência.
Não saia daí que o assunto é interessante. A gente acabou de ver o 1030, vamos rapidinho para o artigo 1031. Conto com você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.